Olá, olá, sou Baba Hendrix e quero entrar também na discussão dessa polêmica, né, com relação à reza, né, ao sentido da reza e ao contrário do que alguns têm tentado fazer, né, muitos têm tentado traduzir, porque daí o que acontece? As pessoas traduzem a reza a partir de um conjunto de palavras que são parecidas entre si e que daí fazem sentido quando trocadas para o português, né? E isso já foi falado, né, num livro, se eu não me engano, é Galinha de Angola, que é um livro da mãe Estela de Oxóssi, onde o autor, que eu não lembro o nome agora, ele diz, né, que o maior erro é as pessoas tentarem traduzir as cantigas sagradas, né, as rezas, os orins dos orixás. Primeiro porque a língua falada né, o Yorubá falado hoje é diferente do Yorubá falado há 200 anos atrás. Assim como o português, né? O português que a gente fala hoje não é o mesmo português do século XIX. Se a gente fosse conversar com alguém do século XIX, a gente poderia não se entender, né? Tamanha diferença do português, né, de lá para cá, muitas expressões, né, foram esquecidas ou modificadas. Eu acho que, né, todo mundo conhece a história do você, né, o você que originalmente é vossa mercê, foi né, diminuindo, né, até virar vós me sê. Daí no século XIX a gente falava vós me sê. E daí os africanos escravizados diziam vossum se, coisa que inclusive os pretos velhos reproduzem até hoje, né? E isso vai virar o você, né? O você. E então existem diferenças, né? A língua ela não é estagnada, né? A língua ela não é estagnada. Daí por isso que eu estudo uma tradução de uma reza, ela não requer só pegar um dicionário e fazer a leitura, né? Eu mesmo tenho aqui, né, vários dicionários. Tenho vários dicionários aqui. Não requer, esse aqui é bem grossinho. Ó. Não requer pegar um dicionário e, e traduzir, né? Não dá, não dá. O que dá para fazer é a gente estudar linguística, né? Tem que estudar língua, estudar idioma, estudar especificamente o idioma Yorubá. E ainda assim, a gente só vai ter acesso ao idioma Yorubá atual, o contemporâneo, não o do passado. Mas eu gosto de olhar para trás sempre, né? Eu, como historiador, claro, gosto de olhar sempre para trás. E daí o que eu vejo é que, na minha opinião, eu sempre busco como uma orientação com relação às rezas o registro mais antigo que nós temos de rezas de batuque. E o registro mais antigo são os discos do Abelardo Pereira. Eu sei, muita gente vai discordar deles, porque acham que. Pode achar o que quiser, na verdade. Mas a gente precisa garimpar nesse cara, né? Nesses caras, o Abelardo Pereira e o Júlio da Silva, né? Que gravaram os primeiros discos em vinil de rezas do Batuque, né? Para ver como que eles pensavam, como que eles cantavam os axés. E tem diferença, né? Vamos lá. Se a gente pegar aqui esse livro, que é um livro produzido ali pelo Jorge Verardi, na época que era presidente da Afrobras, né? Axés dos Orixás no Rio Grande do Sul, ou seja, falando sobre as rezas e tal. Aqui nas rezas, né, os axés de Ibejes, né? Ele tem lá embaixo a reza e tá assim, né? Aqui, ó. Umbadê, umbadê, ubadê acorô, dada selé, ubadê acorô. Então, e o que que eu acho então sobre isso, sobre essa reza, né? A forma como ela está sendo apresentada aqui. Esse livro aqui do Jorge Verardi, né? Ele na verdade ele copia
o que está nos discos de vinil do Abelardo Pereira. O Abelardo Pereira, atrás dos discos, né, da capa dos discos, tinha tudo escrito conforme se fala, se pronuncia. É a transliteração fonética das palavras, né? E claro, eles não eram preocupados em escrever perfeitamente o Yorubá, né? Mas sim mais ou menos como se pronuncia. E daí a gente tem algumas coisas que a gente precisa compreender ainda antes dentro de um contexto teológico, tá? Primeiro, Ibede é Ibede. Ibede é um orixá, tá? Não é Xangô, não é Oxum, né? Não existe Xangô Ibede ou Oxum Ibede, tá? O que tem é Ibede. E quando a gente fala em Xangô de Ibede ou Oxum de Ibede, a gente está querendo se referir geralmente a uma qualidade de Aganju e uma qualidade de Ipondá, né? Então, para a maioria das tradições é assim. Na tradição Jeje tem uma pequena mudança, tá? Eu conversando com o pai de santo do Jeje, eles dizem que tem sim Xangô de Bede, né? Uns dizem que tem, outros dizem que não tem, que Bede é uma coisa, Xangô de Bede é outra, né? Mas alguns dizem que tem sim o Xangô de Bede e tem a Oxum de Bede. Mas eu queria prestar atenção aqui porque a reza diz o badê a coroa, né? A coroa todo mundo sabe que é uma coroa pequena, uma coroa geralmente utilizada por reis guerreiros, né? E badê é um vodum, né? Da família de Revioçô, que é um vodum do trovão, né? E é um vodum relacionado a crianças, né? Parece que ele é um vodum muito jovem e que tem algum tipo de associação com crianças. E daí, badê, né, esse né, não é é um, pode ser uma palavra em Yorubá que é comum, tá? Mas daí alguém pode dizer assim, mas em Yorubá, como é que é um Vodun, você está falando em Yorubá? Tinha que falar então em Fon, né? Quer dizer, não necessariamente, tá? Porque os anagôs eram Fons, né? Ou Euês, que praticavam o culto aos orixás, né? Então, por isso eles eram chamados de anagôs. E, então, assim, o culto aos orixás, eles haviam trocas simbólicas, né, entre os jejes e os yorubás, e quando os yorubás deixavam esse legado lá nos grupos jeje, como os euês e os fons, eles absorviam o culto, mas mantinham essa identidade de yorubá, inclusive com a língua, e esses grupos eram chamados de anagôs, né? Então, bem diferente que acontecia o inverso, quando os jejes é que deixavam um legado cultural entre os yorubás, que daí então a cultura yorubá absorve o jeje, né, os voduns jeje, para dentro do culto aos orixás. Enquanto que o culto jeje, ele separa, como ele separa em famílias, daí então ele separa as famílias dos voduns e as dos orixás são então os anagôs, e daí se mantém a língua iorubá por ali também, tá? Inclusive no Benin, né, na cidade de Queto, por exemplo, se fala o iorubá, né? E daí então pode ser que você esteja se referindo a Badê, pode ser que o Acorô seja a coroa, né? Essa coroa pequena, e daí vem o Dadá Selé, o Badê Acorô, né? Eu, né, não sou linguista, então não vou me atrever a tentar traduzir, mas tá bem claro ali, Dadá. E Dadá todo mundo sabe, né? É Dadá de Acá, que é o irmão mais velho de Xangô, né? Então nós temos duas referências aí, um Vodum, o Badê, um Vodum Badê, que é um Vodum do Trovão também, da família de Revioçô, que é o Vodum correspondente a Xangô, e temos Dadá. Pode ser só uma coincidência, pode ser uma cacofonia, né? Pode ser uma série de coisas, a gente não tem como bater martelo em nada,
tá? Não dá para bater martelo em nada. E quem chega batendo martelo é porque é uma pessoa muito autoconfiante, tá? Então a única coisa que a gente pode dizer é que originalmente se cantava assim: um badê a coro, dada selé, um badê a coro. E que as pessoas achando que estava errado começaram a mudar as letras, né? Para sair até o que tem hoje aí, tá? Então, a quem pertence? A Ibede. A Ibede. Se canta no meio das rezas de Ibede. Então, que orixá que é Ibede. É isso. Axé.